E sejam bem-vindos a mais um Fala Lê, o seu podcast quase favorito de aleatoriedades, assim espero. No episódio de hoje, teremos a participação do Cafezinho Gelado de Lei, né? Que está me acompanhando aí nos episódios aí, né, mais recentemente. E tá bem calor hoje, então por isso que está sendo acompanhado. Então provavelmente todos os temas, né, como vocês sabem, terá essa mini pausa entre eles para dar uma goladinha, né? E bom, no episódio de hoje, talvez será um episódio um pouco mais nichado, né? Mas como vocês estão vendo aí na descrição, é a percepção de um leigo no mercado 3D. Prazer, sou leigo. Eu coloquei aqui como parte 1 porque provavelmente como tem aqueles outros projetos, né, que eu falei pra fazer nos outros episódios, provavelmente vai ter mais de um episódio sobre esse tema, por isso eu coloquei parte 1. Mas também pode ser que não tenha, tá? Mas existe a grande possibilidade que tem, então por isso, né, que eu coloquei como parte 1. Então vamos seguindo logo pro principal. Acho que esse podcast ele vai ser um pouco mais curto que o normal, porque ele vai ser um pouco mais objetivo, né, nesse assunto. Não tenho tantos assuntos à partes, todo eu coloquei algo mais relacionado a isso. Então vamos lá. Café gelado é muito bom em dias quentes. Enfim, minha percepção do mercado 3D. Eu na verdade eu sou um estudante, né? Eu fiz alguns freelas assim, mas eu nunca cheguei a atuar num mercado que seja tipo assim um estúdio próprio para 3D, né? Eu fiz alguns trabalhos para agências e tudo mais, mas é como, sei lá, se você trabalhasse com ator, é que não é o caso, mas acho que é mais fácil de imaginar, como se você pintasse. Em vez de você pintar, sei lá, por uma grande galeria, alguma coisa do tipo, você só fizesse pinturas em portas de loja, sabe? Que não desmerece o seu trabalho, obviamente, mas você não pôs o seu conhecimento à prova, né? Então por isso que eu falo que eu sou um leigo, apesar de conhecer um pouco, estudar um pouco da área, né? Mas obviamente eu ainda seria considerado bem leigo. E na verdade, esse episódio era pra ter saído há muito tempo mesmo. Porém eu dei uma boa desanimada, pra ser bem sincero, desde que saiu o Sora, tá? O Sora.ai ou Sora IA, enfim, seja como você quiser falar. Pra quem não conhece, é um novo algoritmo, se podemos dizer assim, ou uma nova inteligência artificial, produzido pela mesma empresa do ChatGPT, que, né, promete, eu falo promete porque não está ainda disponível pro público geral, mas promete trazer vídeos de até 1 minuto, vídeos que seria desde paisagem até animações mesmo. E muita gente, mas muita gente que eu acompanho ficou desanimado. Tem gente muito preocupado. Então, tipo assim, é uma coisa meio séria, sabe? Lógico que tem muita gente da área também falando que... apontando os defeitos. Só que assim, são defeitos que pra quem acompanha, pra quem sabe como fazer o processo, vai olhar e falar assim, nossa, mas olha esse erro aqui. Só que se você mostra, sei lá, pra uma pessoa que não é da área, ou um cliente potencialmente, cara, a pessoa não vai ligar. Tipo, não vai perceber que, sabe? Eu vi a animação de um bichinho, por exemplo.
onde ele não tava tendo a atenção do olho dele, que é onde ele vai fazer o apelo emocional, ele parecia meio que, tipo, distante, tá ligado? E que isso não era demonstrado no vídeo. Mas sendo bem honesto, cara, muita gente não liga. E obviamente, né, você criando vídeos em AI, o custo dessa produção diminuiria, né? Pode ser que, lógico, tem estúdios que vão vender esses vídeos em AI, tipo, pelo mesmo preço de um vídeo normal. Mas nada impede, sei lá, talvez do Jorginho ali da esquina que quer fazer um vídeo animado, pagar a licença e tentar fazer seu próprio vídeo. O que tem algumas ressalvas que eu entro num assunto mais pra frente, né? Então, assim, eu tava bem desanimado em gravar esse episódio. Eu até mudei algumas pautas aqui pra se encaixar melhor do que eu sinto hoje. Mas é isso. Eu fico bem desanimado. Mas eu não quero trazer uma bad vibes, né, pra esse episódio. Porque ao mesmo tempo eu tô tentando me convencer que é uma área que como eu gosto muito, eu aprecio muito, eu não quero, tipo, desistir dela. Mas como todo mundo diz, é bom você sempre ter um backup, né? E é isso que eu tô tentando meio que fazer, mas não desistir da área, sabe? Sem nem ter entrado de fato nela. Então, tem coisas que a AI ainda não pode substituir, sabe? E vale a pena você ter um estudo mais aprofundado sobre... Eu falo 3D porque é o que eu tô vendo, mas, tipo, eu digo em arte geral, sabe? Sempre vai ter um lado que alguém vai querer pintar um quadro na vida real, em vez de só imprimir uma foto via AI. O Jorginho, né, que é o dono da mercearia ali da esquina, ele não ia pagar por um quadro. Do mesmo jeito que, sei lá, ele ia pedir para um sobrinho dele fazer a logo ou a arte da loja dele, entendeu? Porque ele não vê valor nisso, porém todo mundo exige que ele tenha isso, né? Porém, Jorginho, ele não vai conseguir desenvolver sozinho. Ele vai precisar da ajuda de alguém, né? Ou ele pode desenvolver algo bem porco, mas claramente Jorginho não tá preocupado com isso, né? Então, lógico, muito que eles dizem, né? Tipo, muito trabalho de entrada vai se perder. Mas talvez acho que, tipo, o passo de entrada seja mais difícil, mas sempre ainda vai existir esses empregos que sejam, tipo, médio para sênior, né? Mas o que eu acabei de falar é a percepção do mercado 3D de um leigo, e eu não sei se você tá interessado em saber nisso, mas fica aí a dica. Partindo pro próximo tema, que é um pouco linkado a esse, né? Mas tô querendo dar uma pequena pausa para dar uma golada de café. E aí entramos as novas tecnologias com IA. Confesso que eu nunca tinha tocado em nada do tipo, nem Midjourney, nem nada do tipo. O máximo que eu sempre usei de certa forma, são as IAs da Adobe. Se você nunca percebeu, muita coisa já era feita com IA sem você, sei lá, saber, né? Mas se você para pra pensar, aquela ferramenta do Premiere de legendar o vídeo automaticamente, ou de você usar eu não sei o nome em português, mas seria o Content Aware, que é tipo você no Photoshop tirar uma parte assim, ou até mesmo no After Effects tem isso, pra você remover e copiar, tipo assimilar. Tem um pouco a ver com o que a tecnologia de IA atualmente usa, sabe? Eles se baseiam em alguma coisa pra fazer. Obviamente é bem diferente, né? E por isso nunca foi chamado de IA essas coisas, porque é um processo diferente, mas são ferramentas assim que otimizam o seu trabalho. E assim que, sei lá, atualmente eu penso em alguns tipos de IA generativas, né? Que é o que chamam quando você gera vídeos, fotos, músicas, enfim. Eu dei uma testada em algumas IAs de fotos,
Vídeo eu vou esperar o Sora sair, né? Tem algumas outras IAs, mas pelo que eu vi é bem assim, ou sai algo totalmente abstrato, ou sai algo totalmente deformado, né? Então eu não fiquei muito motivado. Eu vi algumas de músicas também, que é bem interessante. Mas é meio... Eu ainda achei meio nebuloso o uso delas, porque... Você, por exemplo... Você pode usar para um projeto pessoal, mas não pode monetizar em cima dele. Então, se eventualmente você quiser usar como uma trilha sonora para músicas de YouTube, eventualmente você vai ter que trocar pelas músicas que são permitidas pelo YouTube, que são livres de direitos autorais. Então, eu acho que é mais fácil você já logo usar as músicas do YouTube. Com imagens eu tô me divertindo um pouco mais. Mas aí entra uma questão de tipo... Eu como sei mexer em alguma coisa, eu fico meio incomodado de, por exemplo, não ter o controle total, sabe? Você escreve um prompt que eles chamam, que é um texto onde você dá meio que as ordens, e a IA, de acordo com o banco de dados dela, ela te gera uma imagem. Porém, assim, quando você cria algo do zero, sou estranho, mas assim, parece mais fácil do que quando você cria por uma IA, porque você não tem controle. É algo tipo assim, tipo meio que... É difícil você falar o que você quer e a IA te devolver o que você espera que ela te devolva, sabe? Nisso, eu acho que, querendo ou não, o fato de você usar a IA vai exigir estudos para você tirar o resultado que você espera. Porém, eu fico pensando, sei lá, você vai usar para fazer uma logo e o seu cliente pede para você fazer uma alteração. Só que, tipo assim, todo arquivo que é gerado não é um arquivo gerado vetorizado. É um arquivo PNG, pelo menos de todas as IAs que eu vi. Então, dificilmente você vai conseguir fazer uma modificação bem feita nessas logos ou coisas geradas por IA. Claro que eu também estou falando como um leigo, né, em questão de geração de arquivos por IA. Ou seja, eu ainda acho difícil substituir muito dos trabalhos. Mas estamos falando de coisas tipo assim, hoje é difícil. Eu não sei como no futuro, tipo, essas tecnologias vão evoluir para criar coisas cada vez melhores. Mas eu, né, como com esse lado mais de criativo, eu me sinto bem restrito a usar esse tipo de ferramenta, né? E eu não vou nem entrar, porque eu teria que, sei lá, fazer um podcast separado para isso, para falar sobre quão ético ou não é usar as ferramentas, porque elas usam arte de outros artistas para criar o banco de dados onde é treinado, enfim. É algo que eu não tenho total domínio também, conhecimento. É algo muito que eu vejo no Twitter, em outros fóruns. Então, é algo bem complicado. Só estou falando que assim, você tem que conhecer para você poder criticar também, sabe? Então eu tô dando uma olhada de como que elas funcionam, o que elas acontecem, também para você se preparar, porque, cara, se isso infelizmente é o futuro, ou você larga a área de vez assim, tipo, parte para uma outra área, ou tenta se adaptar às coisas para você não sair da área, sabe? Eu vejo dessa forma. E aí você põe os prós e contras. Eu acho que não tem bom e ruim nessa história. Que a realidade de cada pessoa é diferente, né? Mas enfim, não quero me prolongar muito nisso. Como eu falei, ainda bem nebuloso sobre essa questão ética das IAs, tá? E falando em IA, mas que não tem nada a ver, partimos para o próximo tema, que é sobre ter um hobby. Eu falei sobre criar músicas com IA, e o que eu vi, cara, saiu muito bom mesmo. Porém, qual que é o uso, sabe, de você criar uma música se você não criou? Porque parece que você... Exatamente o fato de você não ter tido trabalho nenhum
parece que perde o valor de algo, né? Eu, por exemplo, quis assumir um novo hobby, que é fazer música. Música, eu falo assim, eu já tentei aprender instrumento, então eu falhei miseravelmente. Eu tentei partir para algo mais digital, então tipo criar beats e tudo mais. Então seria, vamos supor, uma música mais voltada para o digital, né? Sem usar instrumentos, né? E usar tudo instrumento virtual, e usar batidas virtuais e tudo mais. Mas para tentar fazer tentar uma linha musical, não tenho nenhum tipo de estudo de teoria musical. É só tipo aquela coisa de experimentação mesmo. Porque é um hobby, né? Eu não vou exatamente trabalhar com isso a princípio, porque acho que a partir do momento que eu transformar isso em trabalho vai deixar de ser um hobby. Então eu não estou levando tipo tão a sério, no sentido de, sabe, pesquisar várias coisinhas, né? Tentar me aprimorar nos mínimos detalhes, quer dizer. E acho que essa é a graça do hobby, sabe? É você fazer algo por livre e espontânea vontade. Então, é assim que eu tento, né, fazer esse hobby. E é o que eu quero fazer, né? Eu vou pegar e colocar como um dos meus hobbies. E eu percebi isso, sabe? Quando você vai aprendendo algo, todas as preocupações que eu tava tendo, essas aflições, dão uma acalmada, justamente porque você tá aprendendo algo novo. E aprender algo novo, pelo menos pra mim, é um sentimento muito bom, sabe? De você tá construindo algo novo. E todo início, pra quem não sabe, ao mesmo tempo que é desafiador, porque é como se você, sei lá, tivesse meio que aprendendo a andar, sabe? É muito difícil de você sair com algo bom, mas ao mesmo tempo você sabe, ter essa percepção de que, nossa, tem tanta coisa para mim aprender ainda, é muito legal. É diferente quando você vai se aprimorando e vai vendo que cada vez o funil vai ficando mais estreito e você tem que se especializar em algo tão específico que você fala assim, meu Deus, isso ainda é, sei lá, vamos supor, isso ainda é escrita, sabe? Caso você esteja estudando sobre escrita, né? Então, ter um hobby é legal. E você não se permitir levar ele tão a sério. É um momento de descontração, né? Então, essa é a recomendação. E para encerrar o último tema, coincidentemente acabou com o último gole que eu tinha de café, que é fazer lives offline. Parece estranho, porém eu te conto o contexto. Às vezes eu não estou com tempo para abrir uma live, e eu falo com tempo porque, tipo assim, na minha percepção, eu precisaria ter, sei lá, pelo menos 1 horinha, 2, 3, sei lá. Eu acho legal ter umas 2 horas de duração, né? Pra dar tempo de alguém entrar, né? Enfim. E aí, às vezes eu tô com pouco tempo, mas eu quero gravar um Fala Lê, que é uma coisa de, 20 minutinhos, 30 minutos no máximo, né? Que eu acabo gravando um episódio. E do Yakuza também, né? A série que eu tô fazendo lá no canal, Viagens do Nauta. Às vezes eu tô, sei lá, tipo, com pouco tempo pra jogar. Ou tipo, sei lá, seria tipo... É que Yakuza ele demora pelo menos relativamente, sei lá, meia hora, sabe? Pra fazer às vezes uma missão, né? Mas é meio que isso. Às vezes eu tô com pouco tempo, um tempo, sabe? E aí, pra eu não ter que abrir uma live que vai ser muito curta, eu tô gravando essas coisas tudo off lives. Porém, tentando agir como se eu estivesse em live, sabe? Tentando falar e tudo mais. Uma coisa que eu percebi, né? Que eu tento agir da mesma forma. E como eu sou uma pessoa, tipo, com praticamente quase irrelevante na Twitch, né? Que é onde eu faço as lives. Dá quase que na mesma, porque quase que ninguém interage comigo lá por enquanto.
Então é isso, mas eu pretendo sim voltar a fazer as lives, mas como eu falei no outro episódio, mais voltado para criações e tudo mais, né? Porém, eventualmente vai ter o Yakuza, mas eu vou fazer provavelmente no final de semana, sabe? Que eu vou ter tipo mais tempo e tudo mais. Bom, falei que o episódio ia ser curto, acabou durando mais do que eu imaginava. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiverem... Eu tô vendo que recentemente tá tendo bastante visualizações, assim, tipo, bastante não, né? Mas pensa que eu não divulgo esse podcast. E de forma meio que orgânica tem views. Tipo, além do que, sei lá, tipo, eu esperava, tipo, mais do que 2, sabe? Então, se você gostou, estiver escutando até o final aí, deixa um comentário do que lá você gosta ou não gosta. Não que eu vá mudar alguma coisa, porque esse programa é muito mais pra eu poder ficar divagando as minhas ideias, mas aceito sugestões, tá bom? Bom, fiquem bem, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.